A gente acabou de viajar alguns milhares de quilômetros para podermos estar aqui nessa noite, celebrando essa realidade, celebrando o Senhor que nos faz um, que nos aproxima. Eu quero agradecer ao pastor Isaac pelo convite de poder estar aqui, agradecer ao Ministério de Louvor, por ter nos abençoado, me abençoado, pelo que se vê, eles se dedicam muito, glórias ao Senhor por isso. E antes de nós mergulharmos na palavra, eu queria só compartilhar de algo que tem norteado, tem dado novos rumos para as nossas vidas. Eu não sei quantos aqui nos acompanham pelas mídias ou ficam sabendo do que tem acontecido conosco, mas há quase 4 anos eu fui levado pela graça do Senhor aqui de São Paulo, lá para o estado do Piauí. Na verdade eu cresci, a sensação que eu tenho hoje aqui é de estar voltando para casa, porque como eu havia dito para o pastor Isaac, eu praticamente cresci no bairro do Bom Retiro, Os meus pais, a minha família ainda hoje tem bastante relação com esse bairro, Quem não conhece ali a José Paulino, ali a... Sim? Não? Tá, ok. Então eu tenho família, amigos que têm uma relação muito profunda com esse bairro. E há quase 4 anos atrás, por conta de um lindo chamado do Senhor, eu e a minha casa, nós fomos levados para o extremo norte da nossa nação, ali na pontinha, para uma terra calorosa, uma terra onde o vento físico pode não estar soprando, mas eu creio que o vento do Espírito tem ali abanado a fim de gerar a sua chama, intensificar o seu fogo, o seu avivamento. E eu generosamente, foi-me dada a oportunidade de poder falar um pouquinho, do porquê nós fomos para lá. Tudo começou por conta de um trabalho social que nasceu aqui em São Paulo, na Casa Verde, que é o abrigo Livre Ser. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do Livre Ser. Esse trabalho começou em 2008 com o propósito de resgatar crianças do risco social. E por risco social se entende orfandade, abuso, violência, abandono. E depois de cerca de 5 anos crescendo, sendo moldados pelo Senhor, chorando, nos alegrando, sendo edificados por meio da salvação que alcançou e tem alcançado essas crianças, nós entendemos que era tempo de expandirmos o trabalho. E a princípio achávamos que o trabalho se expandiria em São Paulo mesmo. Só que em São Paulo as portas não se abriam. E nessa época, nesse período em que nós orávamos pela expansão, por um novo local, de repente nós recebemos sinais que apontavam para o Piauí. Nenhum sinal vindo do Acre, do Rio Grande do Norte, enfim, de nenhum outro lugar, mas todos esses sinais apontavam para o Piauí. E achamos isso misterioso, E por isso no início, em janeiro de 2012, eu e a minha família, nós fomos fazer uma viagem expedicionária. Passamos parte das nossas férias de janeiro no Piauí. E assim que chegamos, nos deparamos com uma realidade que para nós era muito diferente, uma realidade que a gente do lado de cá não ouve falar. Dados do IBGE, mais de 100 mil crianças escravas, exploração sexual infantil crescente, muito presente, enraizada na cultura local.
Eu fiquei sabendo de depoimentos de regiões onde, em determinadas épocas, o valor de um ato obsceno e indizível chega a ser em média 99 centavos, R$1,99, R$3,99. Eles usam esse linguajar comercial por tratarem essas vidas como mercadorias. Transitamos, conhecemos toda a rede pública de assistência, outras entidades, e dos cerca de 3.500.000 habitantes, na época haviam apenas 178 vagas para crianças em situação de risco em todo o estado. Nenhum trabalho confessional, evangélico. E então entendemos que seria muito importante o trabalho expandir no Piauí. E no último dia da nossa viagem, o Senhor fez cair no nosso colo um grande terreno, né? Ele tem cerca de 4 hectares, 40.000 metros quadrados equivalente. E voltamos então para São Paulo, imaginando, pensando em quem nós iríamos enviar. E aí a gente pensou naquele casal de missionários, né, abençoados, aquele irmão cheio do Espírito Santo, aquela irmã avivada. Mas aí rapidamente o Senhor me levou para aquele cantinho da graça, para aquele cantinho da misericórdia, e disse: é você. E aí no princípio é aquele susto, né? Como assim, meu Senhor? Como assim eu? E depois do susto, obviamente, a gente vai sendo lembrado das palavras, né? A gente vai lembrando das canções que a gente canta, que a gente é levado a cantar, né? Vai valer a pena, ai, 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 ai. Né? E a gente vai lembrando de que não há lugar melhor do que o centro da vontade do Senhor. E aí rapidamente do susto a gente passa para o estado de gana, né? De desejo. Não, eu quero estar lá. Mas eu sou casado, tenho filhos, né? E eu ensaiei, né? Minha esposa, né? Ai, 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 tem que falar com ela. Aí um dia assim, todo sem jeito, Daniela é o nome dela, né? Oi, Dani, tudo bom? Então, sabe o Piauí? Uau, né? A gente tem que ir, né? Aí ela baixou a cabeça assim também e... É, né? Ou seja, o Senhor estava falando comigo, estava falando ao coração dela, e depois de muitos sinais, depois de muita providência, o Senhor permitiu que eu e minha casa nos mudássemos para aquele lugar. E a princípio eu achava que eu estava indo para o Piauí, porque o Piauí precisava de mim. Mas a grande verdade é que eu precisava desesperadamente do Piauí. Eu precisava desesperadamente de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha casa, para a vida da minha família. E de fato, não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Não há, não há. E fomos ali então, passamos a trabalhar, arregaçamos as mangas, né? A gente começou com um lindo projeto, né? Logo mais eu tenho um vídeo, eu vou mostrar algumas imagens. Essas imagens estão cerca de 8 meses, nessas informações tem um certo atraso, né? É porque faz um tempinho que a gente iniciou essa campanha e está na hora da gente fazer uma atualização, né? Mas chegamos ali, passamos a trabalhar a fim de que o trabalho das crianças pudesse ser iniciado. Mas quando chegamos lá,
nos deparamos com uma outra realidade. Que a gente, na verdade, ficou sabendo disso um pouquinho antes da nossa ida. Mas o Piauí é o estado menos alcançado pelo Evangelho na nossa nação. É o estado menos alcançado. Existem inúmeras cidades, né? E existem milhares de vilarejos, comunidades rurais, onde não existe a presença de um missionário, de um trabalho. 96% dizem as estatísticas, né, das zonas rurais, das comunidades rurais. E a gente, na verdade, acabou de voltar de um impacto missionário, o Sertão Livre. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas essa cidade onde nós estivemos agora, Bocaina, né, é uma cidade que tem cerca de, tem cerca de 6 mil habitantes e tinha menos de 30 evangélicos confessionais, né, crentes no Senhor Jesus, e isso é menos de 1%. Né? E vivemos um tempo fantástico esses dias, e isso tem acontecido por conta dessa realidade. Né? Depois que nós descobrimos que o Piauí e o sertão do Piauí é uma das regiões menos alcançadas da nossa nação, a gente precisou corresponder. E por conta dessa chama, nós fomos conhecer um pouco do estado, desbravar um pouco desses interiores, desse sertão do Piauí, e foi ali que nos deparamos com uma realidade que eu não sabia. Eu tinha ouvido falar, mas não entendia, nunca havia tocado, visto, percebido de perto, que é a realidade da falta de acesso à água potável. A gente sabe que a seca é uma realidade presente no Nordeste, especialmente no sertão nordestino. E ali nós conhecemos regiões que fica sem água, sem chuva durante anos. Conhecemos uma região que não chovia ali há mais de 4 anos, que não chovia. E ali a gente conheceu pessoas, gente que, por falta de acesso a outras fontes, chegava a consumir de uma água que, quando eu morava em São Paulo, eu não teria coragem de lavar o meu carro, muito menos dar para o meu cachorro beber. Ali a gente conheceu uma gente que consome uma água tão imunda e fétida. É com aquela água que eles misturam o leite em pó na mamadeira dos netos, dos nenéns, dos filhos, e misturam e dão para os nenéns beberem. E a gente sabe que a maior causa de mortalidade infantil até os 5 anos é decorrente do consumo de água não tratada, contaminada. A gente colheu um depoimento em vídeo na primeira comunidade onde nós fizemos uma intervenção. Ali nós instalamos um sistema de tratamento de água. E a mãe ali com a sua família, os seus filhos, ela chegou a confessar para nós que pior do que sentir fome era sentir sede. E ela disse que quando a sede batia e não havia para onde recorrer, a família toda, as crianças, ela dava óleo para as crianças beberem, para aliviar a sede. E por conta disso, sem que a gente tivesse buscado ou desejado, quando a gente viu, nós estávamos envolvidos com esse projeto que busca viabilizar acesso à água potável. Na verdade, tudo que a gente faz ali é missionário. Trabalho com as crianças, o acesso ou a viabilização de acesso à água potável, para nós é uma manifestação do carinho, é uma manifestação do cuidado, é uma manifestação do amor de Deus. O que a gente busca fazer é permitir que o Senhor nos use e se manifeste através de nós, a fim de que o amor possa ser conhecido, abraçado, tocado, para a glória do Senhor. E o Senhor tem nos dado esse privilégio, né, de podermos ser participantes de uma obra que começou no coração dEle,
Nós já vivemos muitas intervenções do seu amor e cremos que vamos viver ainda mais, né? E isso tudo só tem sido possível porque amigos espalhados pelo Brasil, igrejas, né, como essa, né, tem se aberto, tem nos dado, né, o privilégio de sonharmos juntos, né, de podermos juntos, né, dobrar as mangas e trabalharmos a fim de que o Senhor seja exaltado. E desde o início, né, desde que nós nos mudamos para lá, os amigos, aqueles que confiam em nós, têm torcido conosco, orado por nós, a gente sempre recebe recados: poxa, eu gostaria de ajudar, gostaria de participar. E por conta, né, de todos esses clamores, né, por conta das necessidades que hoje se tornaram muito maiores do que a gente, como um ministério só, é capaz de suprir, né? Até pouco tempo atrás a gente ainda conseguia, mas hoje se faz necessário, né, que amigos, né, que igrejas se juntem a nós para que a gente possa continuar, né, realizando aquilo que o Senhor colocou aos nossos cuidados. E por isso nasceu a campanha, né, Vai Valer a Pena, né, que é uma campanha que permite que nós... é uma campanha que permite a manutenção, né, desses projetos, do projeto com as crianças, né, do projeto Mais Água, né, que é o trabalho que busca viabilizar acesso à água potável, né, e em menor escala também o projeto missionário, né, o Impacto Sertão Livre e as outras ações que têm acontecido no sertão. E aqueles que ainda não nos conhecem, né, e gostariam talvez de conhecer um pouquinho mais, né, existe um site, né, que é o vaivalerapena.org.br, né, bem facinho, vaivalerapena.org.br. Ali existem mais informações. A gente tem também um pessoal numa mesa lá embaixo, é isso? Ali também tem alguns panfletos, mais informações que vocês podem colher. Mas se você já conhece o nosso trabalho, se você confia e gostaria de ajudar, né, a gente trouxe uma ficha, né, uma ficha de inscrição que fala um pouquinho dos projetos e permite que você agora, né, possa já fazer um compromisso de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, né, permitindo que com uma pequena quantia você viabilize a manutenção desses projetos, né. A gente tem aqui alguns voluntários, né, da comunidade. Se você deseja fazer isso já, né, você pode levantar a mão, né, e eles vão distribuir as fichas e você vai poder fazer o cadastro agora, hoje aqui, né? Se você assim desejar, levante a sua mão e os nossos voluntários estarão se achegando até você. Mais uma vez, muito obrigado à Igreja Central pela oportunidade. Obrigado, Pastor Isaac. Eu quero também aproveitar esse momento para fazer um convite, né, para o próximo Impacto Sertão Livre, que vai acontecer em janeiro, né? É sempre nas férias, é de janeiro e julho. Nós passamos aproximadamente 10 dias no sertão, servindo, evangelizando. Você que é da área da saúde, você que é da área do ensino, você que trabalha com crianças, você que é da área legal, enfim, os campos estão brancos, né? Ali a necessidade é tanta e é em todas as áreas, né? O Senhor, Ele tem usado os irmãos de todos os segmentos da nossa sociedade. Ali você encontra um espaço para se doar, um espaço para manifestar o amor do Senhor. E algo lindo de se ver,
é que quando nos lançamos ao querer do Senhor, Ele não se esquece de nós no processo, né? Enquanto Ele abençoa outros por meio de nós, Ele não se esquece de nós. E o que nós temos visto é que, assim como aqueles 70 que foram enviados pelo Senhor e voltaram jubilosos porque viram a sua glória, a gente tem visto o Senhor também, né, permitindo que aqueles que têm participado e têm ido e têm visto a glória do Senhor, tem permitido que eles voltem jubilosos, né, por essa intensidade da graça e da misericórdia vivida nesses dias, né. Maiores informações em breve. Nós já temos a cidade, né, e logo mais nós vamos estar divulgando a cidade, a forma de se inscrever, como fazer. E o site é sertãolivre.org.br, www.sertãolivre.org.br. E muito obrigado a você, né, que diz sim, que faz o seu cadastro agora, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, o seu coração, e que o Senhor continue a nos dar sabedoria, temor, estratégias, para que possamos com eficácia, né, manifestar o reino de Deus naquele lugar. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Enquanto os irmãos vão preenchendo as fichas, eu quero convidar a igreja a estar abrindo comigo a Bíblia em alguns textos. Eu vou citar diversos textos nesse primeiro momento, mas para iniciarmos, eu vou ler 3 textos bíblicos. Um em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Outro em 1 João, capítulo 2, versículo 23. E outro em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Eu vou dar um tempo a vocês para localizarem os textos. Eu sei que tem gente ainda preenchendo os cadastros. Se por um acaso você não conseguir agora, né, como eu disse, tem uma mesa lá embaixo com os nossos materiais, com as fichas. Você vai poder fazer isso depois do culto também. E eu quero também aproveitar o momento para pedir perdão antecipadamente, porque aconteceu algo de bom, uma coincidência boa, né? Eu tenho um compromisso familiar logo após o culto. Na verdade, esse compromisso familiar já começou. É uma festa. O meu irmão, né, acabou de descobrir que está grávido, ou melhor, a minha cunhada está grávida, né? E hoje está tendo a festa da revelação do sexo, né? Tem uma pessoa que está sabendo já há mais de uma semana. Eles estão ali, hoje a gente vai descobrir se é menino ou menina, né? É bem bacana. E então, para dar tempo, né, os meus pais estão ali, hoje é domingo, eles têm uma certa idade, eu vou ter que atravessar a cidade. Então, assim que terminar aqui, eu vou ter de sair. Eu gostaria de ficar um pouquinho mais, olhar nos olhos, falar um pouquinho mais, de repente, sobre o que tem acontecido lá. Me perdoe, né? Eu peço à igreja compreensão e já deixo aqui, né, ou já expresso aqui a minha esperança de, numa próxima oportunidade, né, a gente poder fazer isso com mais calma. Amém, queridos? Obrigado pela compreensão, obrigado pela confiança.
E vamos agora aquilo que viemos, né, também fazer, ouvir, buscar ouvir a voz do Senhor, a fim de sermos edificados, a fim de sermos cheios, a fim de sermos avivados, a fim de sermos alimentados para a glória do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, ele que escreveu à igreja em Roma. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 João capítulo 2, versículo 23, complementa dizendo: todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus, quando encarnado e nessa terra no nosso meio, Ele disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pai, nós te pedimos ouvidos para ouvir, uma mente para compreender, apreender, um coração para receber a tua boa semente, a tua boa palavra. Sopra, Senhor, sobre aquilo que será dito, e convence-nos o Senhor, convença-nos o Senhor, fale conosco o Senhor, para que assim haja vida, para que assim haja eternidade, para que assim haja ressurreição, alegria, liberdade, gozo, vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 É um enorme de um privilégio para mim, e eu creio que para todo aquele que se permite colocar numa situação como essa, né? É um enorme de um privilégio para mim poder declarar verdades acerca daquele que deu razão à nossa existência. É um enorme de um privilégio, né, se colocar numa situação como essa. E Ele é aquele que não apenas nos deu a existência, mas nos deu a razão, o motivo, o propósito para a nossa existência, o propósito para as nossas vidas. Na verdade, Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nele tudo vem dEle. Pode parecer uma declaração bastante ousada, né? Mas a grande verdade é que é impossível fazermos uma declaração por demais exagerada acerca da sua pessoa. É impossível. Não somos tão criativos assim. O homem não tem essa criatividade.
Ele é aquele a quem olho nenhum viu e mente alguma foi capaz de imaginá-lo até o momento da sua vinda. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a nossa origem e o nosso destino. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sou o que sou, declarou certa vez. Por quê? Porque somente ele é. Só ele é. Só ele nunca foi ou haverá de ser, mas sempre é. De eternidade em eternidade ele é. Mas ele disse mais acerca do seu ser. Ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que vive. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E somente eu sou a vida. Não há outro intermediador entre Deus e os homens. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Ele é o Filho unigênito de Deus, o autor e consumador da fé, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. E como revelado em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele e somente ele é o resplendor da glória de Deus, e somente ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata de Deus. E nas palavras do apóstolo Tomé, ele e somente ele é Senhor meu e Deus meu. E Deus meu Senhor, nosso e Deus nosso. E só para a gente ter certeza, por favor, para aqueles que, de repente, se existe aqui alguém que ainda não percebeu de quem nós estamos falando, por favor, responda em alto e bom som. Sobre quem? Sobre quem é que nós estamos falando? Jesus! Só Ele é. Jesus. Somente Ele é. De eternidade em eternidade. E como eu disse agora há pouco, o homem não tem criatividade o bastante para dizer algo por demais exagerado acerca da pessoa de Cristo Jesus. Não tem. Este nome é sobre todos, e é diante desse nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E o mestre John Stott, o professor dos professores, ele chegou a dizer que se tivéssemos que abreviar o Evangelho em uma única frase,
Ele chegou a dizer que a versão mais abreviada possível do Evangelho é essa frase: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. É isso que o Evangelho, as Escrituras buscam revelar, a humanidade buscam nos mostrar. Jesus é o Senhor. É isso que todo avivamento busca arrancar de nós como confissão de fé. É isso que todo derramar dos céus busca nos provar, que Jesus é o Senhor. E nessa noite é sobre esse termo que eu gostaria de gastar os próximos minutos com a igreja. O termo Senhor. Porque eu acredito que a nossa compreensão do termo vai trazer uma melhor compreensão de quem Ele é e de quem nós somos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Eu temo que tenhamos reduzido a beleza da salvação em simples palavras que são repetidas de maneira pública, de maneira litúrgica, religiosa, quase que supersticiosa em alguns ambientes, em alguns momentos, em algumas situações. Eu tenho a impressão que em alguns lugares a beleza da salvação foi reduzida em simples palavras faladas. Pergunta-se se as pessoas querem aceitar a Jesus, e é certificado de que essas pessoas repitam orações que confessem a Jesus como Senhor. Nós também nos certificamos de que elas repitam orações que verbalizem a Jesus como sendo Senhor. E isso é lindo. Isso faz parte da nossa experiência, da nossa vivência cristã. Mas fato é, a verdade é que nós não temos muita afinidade com o termo Senhor. Talvez a geração mais nova especialmente, nós não temos muita afinidade com o termo Senhor, e o termo não é usado hoje da mesma maneira que o termo era usado nos tempos bíblicos. Hoje, para nós, o termo é um termo honorífico, é um termo que busca honrar a outra pessoa. Senhor é um termo de respeito, de consideração. Para muitos é um ato de gentileza, de polidez, chamar o outro de Senhor, que necessariamente nada tem a dizer acerca da pessoa a quem o termo é dirigido. Por exemplo, a aeromoça no avião me chama de Senhor, não por saber quem eu sou, por conhecer o meu caráter, a minha essência, mas porque é norma da empresa ser cordial. E nós também, nós fazemos o mesmo, nós usamos o termo a pessoas estranhas, a pessoas a quem não conhecemos. Usamos o termo Senhor a figuras de autoridades, a governantes, como títulos, como um reconhecimento, porque é a coisa educada a se fazer. Os nossos pais assim nos ensinaram desde pequenininho. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos apresenta a pessoa de Cristo Jesus, não. Jesus não é Senhor da mesma maneira que o diretor da escola.
Jesus não é Senhor da mesma maneira que o policial. E Jesus não é Senhor da mesma maneira que o dirigente de uma nação é. Nas Escrituras, Ele não é chamado de Senhor como um ato de delicadeza. Não somos chamados a confessá-lo como Senhor por respeito ou consideração simplesmente. Não é nesse nível que devemos nos relacionar com o senhorio de Cristo. Não é nesse nível. E eu faço parte de uma geração que tem a aversão a figuras de autoridade, não gosta. Eu tenho a impressão que a gente não gosta como sociedade dessas figuras de autoridades. E existem canções, muitas delas que celebram a rebeldia, né? Parece que a gente gosta, como sociedade, de glorificar aqueles que desrespeitam figuras de autoridade, aplaudimos, né? E gostamos de zombar dessas figuras. As piadas não acabam, né? Como sociedade, zombamos dos anciãos, dos sogros, das sogras, dos professores, dos pastores, enfim. De forma geral, parece que não gostamos de perceber a autoridade no outro. Só se for em nós. Só se for na gente. Aí a coisa muda, né? Porque essa aversão toda, esse desgosto todo existe, porque no fundo a gente quer ser Senhor. Nós queremos ser senhores. Mas a gente quer ser Senhor não de maneira honrosa. Não como um título decorativo simplesmente, não. Nós queremos ser senhores, a gente quer ser Senhor de forma verdadeira. Na essência. Mas que essência é essa? O termo Senhor, a palavra Senhor do nosso português, foi a palavra que nós usamos para traduzir uma palavra no grego, né? Kyrios ou Kurios, eu prefiro Kyrios, né? E como a maioria que deve saber, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E essa palavra, esse termo Kyrios, Senhor, nos tempos bíblicos, era o termo usado pelos escravos em relação aos seus proprietários. Dizer que fulano era o seu Kyrios ou seu senhor, era dizer que todo o seu ser, que toda a sua história, toda a sua existência, que todas as suas vontades, o seu trabalho, o seu descanso, o seu sonho de se casar, de ter filhos, que tudo pertencia a esse fulano, que tudo pertencia ao Kyrios, que tudo pertencia ao seu Senhor. E a gente não se relaciona com o termo dessa forma. E na medida em que nós crescemos como sociedade que preza cada vez mais o eu, o individualismo, onde cada vez mais o eu é o rei. Esse negócio de Senhor, a gente não se identifica com o termo da mesma maneira que as pessoas dos tempos bíblicos se identificavam. E eu não sei se é por falta desse entendimento, eu não sei se é por isso, mas muitas vezes a gente vê pessoas, nós vamos ver pessoas que dizem acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, confessam que Jesus é o Senhor, mas não mudam de vida.
dizem acreditar, verbalizam, confessam com a boca, publicamente, que Jesus é o Senhor, mas na vida deles quem manda são eles mesmos, são elas mesmas. E como é necessário buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de todo o pensamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer estudo, isso quer dizer investigação, isso quer dizer raciocínio, labuta, trabalho, concentração, leitura. Como é vital nós mergulharmos na palavra e conhecermos toda a palavra. Toda a palavra. Por quê? Porque toda a palavra contém a mensagem integral de Deus. Toda a palavra. E não apenas um versículo. Não apenas um trecho, um capítulo, mas toda a palavra contém a mensagem integral do Senhor. Porque sim, é necessário confessarmos e crermos, é necessário. Mas é necessário também nos arrependermos. É necessário confessar e crer, mas é necessário abandonar o pecado. É necessário amar o próximo. É necessário se doar. É necessário perdoar para ser perdoado. É necessário guardar a fé, combater o bom combate, persistir, permanecer. E por aí vai. E por aí vai. E algo que eu julgo importante sabermos também é que a Bíblia, ela foi escrita primeiro para as pessoas de sua época, né? Quando os autores inspirados por Deus escreveram os livros ou as cartas, né, da Bíblia, eles escreveram como quem escreve a pessoas do seu próprio tempo, né? Por quê? Para que houvesse compreensão, para que houvesse comunicação, entendimento. É por isso que nós temos o Antigo Testamento predominantemente escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, né? Foi primeiramente para as pessoas do seu próprio tempo. E nós sabemos, é uma questão de língua, né? É uma questão de todas as linguagens, né? De todas as línguas. Uma palavra, uma frase, um termo não tem o mesmo sentido, né, conforme o tempo vai passando, porque a cultura muda, né, o pensamento vai mudando, né? No nosso português mesmo, uma palavra hoje não tem o mesmo significado de 5, 10, 20, 50, 500 anos atrás. E por isso é necessário, é muito bom que nós busquemos entender o que estava acontecendo nos tempos em que os textos foram escritos. É muito importante nós buscarmos investigar e entender o que estava acontecendo naquela época, qual era o pensamento regente, né? Como era a cultura, para que possamos ter uma melhor compreensão do quadro geral e do que a Bíblia de fato está tentando nos dizer. Porque um texto não pode significar algo hoje que não significou naquela época. Precisa haver o mesmo sentido. Senão, o que acontece é um desvirtuamento. Nós precisamos encontrar o sentido. E quando nós lemos agora no início, quando a Bíblia ela vai nos dizer que a confissão pública
é uma maneira de provarmos a fé no Senhor Jesus, é muito importante nós entendermos o que isso significou para as pessoas que primeiro ouviram essas palavras. O que significou isso para a igreja em Roma? Ou espalhada por aquele mundo antigo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E a palavra Senhor, aqui, mais uma vez, é a palavra grega Kyrios. E essa palavra era a palavra naquele tempo também para se referir ao imperador de quase todo aquele mundo antigo, ao imperador de Roma, ao imperador romano. Essa palavra era usada para se dirigir a essa pessoa que era considerada quase que um deus, um semideus, um deus. Esse governador absoluto era considerado um deus. Kyrios, ou Caesar, ou César, ou Senhor, era o título que pertencia ao imperador romano, né, que subjugava todos aqueles povos. Ser subjugado, ser dominado, ser submisso ao poderoso império romano, significava lealdade ao Kyrios, significava lealdade a César, significava lealdade ao Senhor. E na época do apóstolo Paulo, o Kyrios, ou César de todos, era o temido e sanguinário Nero, que inclusive assassinou o próprio apóstolo Paulo e perseguiu ferozmente os cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Agora pensem comigo um pouco. Debaixo desse domínio romano, debaixo dessa opressão do sistema, debaixo dessa escravidão causada por um falso Deus, o que significaria naquela época confessar publicamente que o seu Kyrios não era Nero, mas que o seu Kyrios era Cristo Jesus? O que isso significou na época? Quais seriam as consequências possíveis de se confessar publicamente que o seu Kyrios, que o seu Senhor, não era Nero ou nenhum outro, mas Cristo Jesus? Ah não, esse negócio de história, de império romano, não, está muito distante para mim, eu não consigo me relacionar, eu não consigo. Ok, vamos trazer exemplos mais recentes, exemplos dos dias de hoje. Imagine que você hoje, que nós hoje, vivêssemos no Oriente Médio. E fizéssemos ali parte da região onde o Estado Islâmico impera. Ou ali, bem no meio do ISIS. O que significaria naquele ambiente se levantar e confessar publicamente: o meu Senhor é Cristo Jesus? O que significaria hoje? O que significaria naquela época? Uma consequência possível
A morte, uma consequência possível seria a morte. Confessar a Jesus nesse sistema de opressão e perseguição seria uma possível sentença de morte. E o que isso significa para nós hoje? O que muda? O que muda é que quando nós reduzimos a salvação em simples palavras faladas, em palavras confessadas, lançadas ao ar simplesmente, nós podemos estar levando pessoas a uma vida de engano, porque tem gente que se agarra apenas a isso, esquece todo o resto. Porque não era a confissão pública a prova da fé. Nesse ambiente, qual era a prova da fé? Palavras simplesmente lançadas ao ar? Uma frase que a gente repete? Não. A prova da fé era essa disposição de perder tudo, até mesmo a vida, ao confessar que o Senhor de toda a vida, quem de fato tem um dizer sobre quem deve morrer ou viver, era e é Cristo Jesus. A prova da fé era colocar tudo em risco, porque Jesus é o Senhor. A prova da fé era uma confissão que era feita através da vida, e não através de palavras simplesmente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me honra com palavras, nem todo aquele que me reconhece como Senhor, herdará a vida, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, mas apenas aquele que se relaciona com Ele como se Ele de fato fosse o Senhor. Se você de fato confessa a Jesus como seu Senhor, não será apenas a sua boca que irá confessá-lo, mas toda a sua vida, todas as suas escolhas, toda a sua integridade, todos os seus planos, todo o seu trabalho confessará quem é o seu Quírios, quem é o seu Senhor. Tudo em você haverá de declarar que o seu Senhor não é a sua vontade, que o seu Senhor não é a sua ambição, não é a boa vida. Tudo em você vai confessar que o seu Senhor não é você mesmo, não é você mesma. Tudo em você é uma declaração de quem o seu Senhor é. Tudo em você declara quem é o seu dono, que o seu dono é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, vencedor sobre a morte, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, de eternidade em eternidade. Amém, 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 amém. Amém, amém. Levante-se do seu lugar, como quem reconhece o seu senhorio, como quem confessa. Eu gostaria
já também de chamar o Ministério de Louvor para já na sequência retomar e nos levar ao nosso lugar e exaltarmos aquele que de eternidade em eternidade reina. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, se isso te ajudar a perceber diante de quem você está em pé. Se perceba diante do Autor, se perceba diante daquele que assentado no seu trono de eternidade em eternidade tem reinado. E diante daquilo que você ouviu e foi dito ao seu coração, busque responder com toda a sinceridade a Ele e a você mesmo. A quem você tem servido? Aquilo que os seus lábios confessam concordam com aquilo que a sua vida confessa? Concordam com aquilo que as suas escolhas confessam? Aquilo que o seu relacionamento confessa? Aquilo que a cada dia você tem confessado, a cada manhã? Por que é que você acorda toda manhã, se levanta de sua cama? Por que é que você tanto labuta hoje? Por que é que esse sonho tanto te apraz, tanto te consome? Não se engane, a sua escolha confessa também quem é o seu Senhor. Quando você escolhe a verdade e não a mentira, você está confessando que Jesus é o seu Senhor. Quando você escolhe o caminho reto, penoso, custoso e não o tortuoso e fácil, você está confessando quem é o seu Senhor. Quando você ama sua esposa em casa, quando você trata com respeito seu marido, quando você honra os seus pais, quando você honra os seus pastores, quando você não julga o seu irmão, quando você não desconstrói o outro, você está confessando quem é o seu Senhor. Nós como igreja acabamos de passar por um período clamando por mais do Senhor, clamando pelo agir do Senhor em nossas vidas, pelo avivamento dos céus. Mas entenda que tudo isso não é para o nosso bel prazer, não é para que nós possamos nos perder em nós mesmos, não é para nos garantirmos de que o nosso querer seja realizado, mas é para que o mundo possa declarar e confessar conosco que Jesus é o Senhor. É por isso que o vento vem, é para isso que o avivamento vem, para que todos possam se dobrar e reconhecer que Jesus e somente Jesus é o Senhor.